Como o inimigo engana uma pessoa ou um povo. Quero falar de um texto da Bíblia que está no livro de Josué, capítulo 9. Josué havia conquistado a cidade de Jericó e a cidade de Ai. Eles estavam no Monte Ebal. E ali, diante da Arca da Aliança, foi lida a lei de Moisés para todo o povo. Todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, adultos e velhos, ouviram a leitura da lei. Eles estavam no Monte Ebal, um lugar propício para se falar em público, por causa da posição dos ventos. Mas veja o que acontece. Israel estava numa época de conquista. E logo no início do capítulo 9 do livro de Josué, nós lemos o seguinte: depois sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada e em toda a costa do grande mar, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 6 nações. Havia um povo pequeno ali também, numa localidade chamada Gibeão. Era um povo realmente pequeno. Estas nações que eu acabei de ler, elas estão situadas à direita do Rio Jordão, do lado do mar Mediterrâneo, chamado de Grande Mar. E estas nações, ali cananeias, diz no verso 2 desse texto que elas se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué, contra Israel. Isto é, elas se formaram para fazer uma guerra contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, eles ficaram com medo de entrar nesta guerra. O verso 3 diz: os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e a Ai, então eles estavam com medo. Eles planejaram alguma coisa para não serem mortos. Planejaram enganar Josué e o povo de Israel. Deixa eu dizer um detalhe aqui. A ordem explícita de Deus era para não fazer qualquer tipo de aliança com aqueles povos. Mas os gibeonitas, eles usaram de astúcia. Diz aqui o texto da Bíblia o seguinte, verso 4 do capítulo 9. Usaram de astúcia, foram e se fingiram embaixadores
tomando saco velho sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e recozidos, isto é, recosturados, tendo nos seus pés sapatos velhos e remendados, e trajando roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Proposta destes gibeonitas: vieram a Josué no arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindos de uma terra longínqua, fazei, pois, agora pacto conosco. Responderam os homens de Israel a estes heveus, a estes cananeus: bem pode ser que habiteis no meio de nós, como, pois, faremos pacto convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: quem sois e de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos falaram, dizendo: tomai nas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, pacto conosco. Esse pão nosso, tomamo-lo quente nas nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a ter convosco. Ei-lo aqui agora, seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui rotos. E esta nossa roupa, nossos sapatos, já envelheceram em razão do longo caminho. Foi isto que eles falaram. Então os homens de Josué tomaram da provisão deles para observar. Realmente era pão velho, odres de vinhos velhos, sapatos velhos. Mas os homens de Israel não pediram conselho para o Senhor. Aqui está o grande problema. Eles não pediram conselho com o Senhor. Todas as vezes que deixamos de pedir conselho a Deus, quando temos de tomar alguma decisão, corremos o risco de trazer problemas para nós mesmos. Vejam a revelação. Assim que Josué fez paz com eles, também fez um pacto com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Verso 16 do capítulo 9. 3 dias depois de terem feito o pacto com eles, ouviram que eram vizinhos e moravam no meio deles. Tendo partido os filhos de Israel, chegaram ao 3º dia à cidade deles, que eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. O povo de Deus foi enganado. Foi enganado porque não consultou o Senhor. Mas agora os filhos de Israel não podiam colocar as mãos neles, porque haviam feito um juramento pelo Senhor. Toda a congregação começou a murmurar contra
Josué e os seus auxiliares. Mas os príncipes disseram a toda a congregação: nós prestamos juramentos perante o Senhor, o Deus de Israel, e agora não lhes podemos tocar. Ficaram obrigados a conviver com estes homens que não eram do povo de Deus pelo resto da vida. Josué ficou muito irado com a atitude deles, de os enganar. Josué amaldiçoou esse povo. E a única coisa que pôde fazer com eles foi torná-los servos de Israel, para fazerem apenas 2 serviços: serem rachadores de lenha e tiradores de água. Por causa da falta de consulta a Deus, tiveram que conviver com esta nação, que fazia parte dos inimigos de Deus, e estava diante do propósito de Deus, de não fazer aliança com ninguém. Veja a importância, o cuidado que nós devemos ter. Buscar o conselho de Deus, para que não sejamos enganados, porque o inimigo é astuto, e ele tenta, e se nós estivermos descuidados, ele vai nos enganar. Deixo esta palavra com você nesta noite, para que você medite nela e sempre busque a Deus. Não deixe de buscar o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.